Discípulo pregou. Se a paz é mais doce, me deve gozar. Se a dor é mais forte, eu sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus em que sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. É feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Encontrei-me a saúde, cruel Satanás, que ataque com minhas tentações. Por certo estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Amém. Cumprimento você também que está em casa. E que vamos orar junto também nesta noite, dando glórias ao Rei dos Reis. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, poderoso tu és, Senhor. O Deus sobre as nossas vidas, Pai. És o Deus que nos ajuda a cada dia, Senhor. Pai, nos dá da tua graça. Recebe o nosso culto nesta noite, Pai. Venha nos abençoando com a tua palavra. Deus, vem falando conosco nesta noite, Pai. Nos abençoando, dando cada dia graças sobre graças, Senhor. Em Ti nós agradecemos, ó Senhor, porque Tu és o Deus que tudo vê e que tudo pode. Senhor dos senhores, Pai. Tu és o nosso Deus que nós amamos e Te procuramos, ó Senhor, a cada dia, Pai. Vem falando conosco, Senhor, tomando o primeiro lugar desde já, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido a você que está em casa, você que está aqui, a abrir a sua Bíblia em Salmo 1. Enquanto os irmãos acham o versículo, você que está em casa, quero mandar também um abração para minha esposa, Silene, também para o pastor Hilton, todos os meus irmãos lá, os amigos, fiquem todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá
o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus conhece o nosso caminho, de cada um, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que você cada dia venha guardar essa palavra no seu coração. Quando a gente fala ímpio, não é para condenar ninguém, mas a palavra de Deus, o salmista fala, os ímpios perecerá. Porque você tem uma vida de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa é você andar absolutamente. Que a nossa vida venha andar sempre de acordo com a palavra de Deus. Que nós venha cada dia mais e mais buscar do conhecimento, da verdade. Para cada dia nós estar perto do Senhor. O Senhor, qual Ele é a fonte de água viva, o nosso Senhor. Ele é a rocha. E crendo nele, no tempo certo nós daremos o nosso fruto. Assim nós cremos no nosso Senhor. O salmista também, bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor, onde ele fala de dois caminhos. Só tenho dois caminhos. Um para a vida eterna, outro para a condenação. E eu pergunto para você nesta noite que está em casa, para mim mesmo, onde está o nosso prazer? Onde está o nosso prazer? Se é na lei do Senhor ou se é na lei dos ímpios? Quando a gente fala não se ajuntar com os ímpios, daqueles que zombam do Senhor, podemos ter sim amigos que não é evangélico, ou que não quer saber de Deus, mas que esses nossos amigos não venham tirar de nós da presença de Deus, que não venha levar nós a pecar, estar nós cada dia mais distante do Senhor. E você fique com essa reflexão, e cada dia nós viemos buscar o Senhor, só chegar ao Senhor cada dia mais e mais. Como buscar o Senhor? Se aprofundando na palavra do Senhor, conhecendo, sabendo o nosso altar, onde Deus nos quer. Amém, meu querido? Você fique com essa reflexão. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos levar? Então, o Pai Nosso, então.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o ar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus, gente. Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio no estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Tô seguindo, para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
começa de novo. Isso. Graça e paz aos irmãos que estão em casa, aos que estão aqui presentes. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. No final vou estar orando pela palavra, pela vida dos irmãos. Esther, capítulo 4, o verso 16. Ontem eu dei uma palhinha desse texto com algumas irmãs, falei sobre esse texto com algumas irmãs e hoje eu quero falar um pouco mais. Esther, capítulo 4, o verso 16, que nos diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Somente até aqui. É um texto que domingo o Senhor falou comigo sobre esse texto, me trouxe à memória a história de Esther e me chamou bastante atenção esse verso 16, porque a história, o contexto aqui fala que Mardoqueu fica sabendo que foi decretada uma lei para matar os judeus, para exterminar os judeus. E esse capítulo 4 fala e descreve um pouco da dor e do clamor, da tristeza de Mardoqueu quando ele fica sabendo sobre isso. O texto diz que ele rasga suas vestes, veste-se de um pano de saco com cinza e sai pelo meio da cidade com grande amargor e clamor até chegar à porta do rei. E Esther fica sabendo, né, da tristeza do seu tio, ou vamos dizer do seu pai adotivo, né, pela história, com a morte dos pais de Esther. Quem toma conta de Esther é Mardoqueu. E ela dá um jeito de ficar sabendo o que está acontecendo e ele avisa, ele através de um servo que foi até Mardoqueu avisa a Esther o que está acontecendo e lhe pede ajuda. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que Esther diz que não tem o que fazer, porque ela não pode se apresentar ao rei sem ser chamada. A lei, o decreto naquela época era que só se apresentava ao rei quem fosse chamado. E o texto diz que ela fala que ela não foi chamada já há 1 mês. E como que ela faria isso? Como que ela ia se apresentar ao rei? E a lei diz que aquele que se apresentasse ao rei sem ser chamado teria a pena de morte. Se o rei não tivesse misericórdia e levantasse o seu cetro diante dessa pessoa, para essa pessoa. E é interessante porque Mardoqueu diz assim, olha, você até pode não fazer nada. Eu sei que o Senhor vai se levantar, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai livrar as nossas vidas, mas não pense você que estará impune de tudo. Porque por algum propósito Deus te colocou aí no palácio. Por algum propósito Deus te colocou aí dentro. E isso faz com que Esther pense. Porque Esther parou e pensou, como eu disse aqui finalizando o texto, perecendo, pereço. Porque Esther pensou o seguinte, bom, se eu não morrer indo até o rei, eu vou morrer com o decreto que foi dado para a morte dos judeus. Porque embora o rei não soubesse que Esther era uma judia, mas uma hora ou outra isso ia vir à tona e Esther poderia ser morta. Então Esther toma ali a consciência de que ela precisava ajudar o seu povo e Mardoqueu de uma forma muito sutil, no verso 14 diz, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?
E é interessante porque às vezes nós não entendemos algumas situações que nós passamos, algumas situações a qual nós vivemos e algumas situações ao qual nós somos colocados. E na história de Esther dá para perceber que era para salvar um povo, salvar a sua descendência, salvar o seu povo. E eu acho lindo que ela caiu em si. Ela caiu em si, porque o momento que Esther recebe a notícia, o momento que o seu tio aqui, ou o seu primo, fala sobre uma ajuda para ela interceder, para ela agir em favor, porque o decreto tinha sido dado pelo rei, ela teve medo. Então hoje eu quero colocar um tema nessa mensagem e dizer para você que está nos ouvindo através da live, para os irmãos que aqui estão conosco, levante-se com coragem. Esther, num momento, num pouco tempo, ela teve medo de se apresentar ao rei e morrer. Mas ela também poderia morrer com o decreto dos judeus, da morte dos judeus. Então, perecendo, pereço. Às vezes é necessário que nós nos levantemos com coragem e façamos a vontade do Senhor, seja ela qual for e em qualquer circunstância que nós estejamos. Às vezes estamos confortavelmente num lugar, num trabalho, confortavelmente em algum lugar, numa empresa, confortavelmente no meio de muitas amizades, confortavelmente no meio dos familiares. Mas o que nós estamos fazendo? E o que é que o Senhor quer de nós no meio desse povo, no meio dessa situação, nesse propósito? Porque eu vejo que Esther através de uma sabedoria muito grande, quando ela diz no verso 16, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. Ela tomou um posicionamento de coragem, mas além disso, um posicionamento de que pessoas em sua volta o ajudassem em jejum. Nessa causa a qual ela ia se colocar à frente e interceder pelos judeus. E quando eu disse que Esther teve medo, porque nós passamos por isso. Às vezes Deus diz assim, vai e faz tal coisa. Às vezes Deus fala, como já falou comigo, vai e ora por tal pessoa. E nós nos acovardamos. E nós dizemos que não vamos, porque o que será que o outro do lado vai pensar? Esther não estava pensando no que os outros iam pensar. Ela estava pensando que se o rei não se levantasse com o seu cetro para ela, ela morreria. Ela estava pensando na sua morte. Ela estava pensando no que ela iria passar se ela chegasse ao rei sem ser chamada. E nós ficamos pensando o que o irmão vai pensar do lado se nós fizermos, se nós colocarmos a mão no coração de uma pessoa para orar, para interceder, se nós abraçarmos alguém na igreja e dermos um abraço que o próprio Espírito Santo está pedindo para que nós venhamos fazer e por vergonha, por medo, nós nos acovardamos. E é muito interessante que a covardia ela é um sentimento que invade o nosso espírito e nos condiciona de uma forma assim, que nos limita, nos tira a nossa motivação. Porque é tão gostoso quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e Deus diz assim, vá, faça. E nós verdadeiramente damos o primeiro passo e vamos. Quão gostoso é aquela sensação de alívio, é aquela sensação de missão cumprida. Mas a covardia, o medo, ela nos invade com uma sensação, com uma condição nos limitando e nos parando a nossa motivação. E às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque pode ser que é isso que o inimigo das nossas almas está fazendo conosco hoje. Porque nós nos preocupamos com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas à volta vão dizer. Irmãos, não é para você se preocupar com o que vão dizer. É para você se preocupar realmente com o que Deus quer. Qual que é o teu chamado? Qual que é o seu propósito? Para que você foi chamado? Para que você está aí? Qual foi o chamado a qual o Senhor te falou e você até hoje não desenvolveu?
e até hoje você não deu o primeiro passo, e até hoje você tem medo de fazer, não se acovarde. Porque é uma coisa que vai crescendo e vai ganhando força à medida que o tempo vai passando, vai alimentando o nosso medo. E mais do que isso, pode até chegar a nos deixar incrédulos e indiferentes com relação à palavra e o querer e a vontade do nosso Deus. Porque por um pouco de tempo, um pouquíssimo de tempo, Esther estava assim, incrédula, indiferente, com medo de se apresentar ao rei sem ser chamada, confortavelmente no palácio, rainha, bem tratada, banquete a hora que ela queria, bem servida. Mas será que o Senhor colocou e escolheu Esther como rainha só para ter esse conforto? Será que Deus nos chamou só para ter conforto? Só para ter um conforto onde nós nos sentimos bem e fazer somente aquilo que nós queremos e aquilo que nos traz satisfação e motivação para nós? E a motivação para o reino, e a motivação para fazer as coisas do Senhor, e motivação para o nosso chamado. Domingo eu estava falando com alguns irmãos e falei dessa palavra que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que foram chamados com um propósito. Qual que é o seu propósito? Para que você foi chamado? As coisas cooperam? Sim. Em nossa volta, o nosso Deus trabalha, age em nosso favor, cura nossas feridas, sara, transforma, liberta as nossas vidas, mas nós temos um chamado. E o Senhor decretou sobre nós um propósito. Qual que é o seu propósito? Qual é o seu chamado? E qual é o seu medo de prosseguir? Por isso, nesta noite, o tema dessa mensagem é: levante-se com coragem, avance, vá em frente, porque em 2 Timóteo, capítulo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. E tem alguma outra tradução que diz que e de moderação, de poder, amor e de moderação. Nesse versículo nós vemos que Deus nos deu um espírito de força, de amor, de moderação. E nós precisamos agarrar-se a essa força concedida pelo Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para o nosso chamado. Nós não estamos só no chamado, nós não estamos só nesse propósito. O Senhor não veio e entregou algo nas nossas mãos e disse: está aqui, faça o que você quiser. Não, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Tem um propósito específico para tudo que acontece nas nossas vidas. E eu creio que assim foi na vida de Esther. Não foi por um acaso, não foi por sorte que Esther foi escolhida para estar ali como rainha, para estar ali no rei, juntamente com o rei, no palácio, só por estar, só por status, só por ser a rainha e ser chamada de rainha e ser considerada pelo rei a mulher mais bonita, a mulher mais bela, mais formosa. Nós não fomos chamados para isso, para ser considerados cristãos, crentes bonitinhos, engravatados. Nós não fomos chamados para ser somente essa presença que nós aparentamos diante dos nossos irmãos. Nós fomos chamados com um propósito pelo nosso Deus. Levante-se com coragem e avance aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Tem irmãos nesta noite que está perecendo, o seu ministério está perecendo porque não está ouvindo e colocando em prática aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo a qual o Senhor colocou um propósito na sua vida. Você foi chamado. E cada um de nós temos um propósito, sim. Cada um de nós fomos chamados com um propósito, sim. E um propósito por um Criador. Por um Criador e a qual esse Criador mandou o seu único Filho para nos salvar. Para entrar nas nossas vidas e nos purificar de todo pecado. E às vezes nós ficamos com medo de fazer. Porque achamos que estamos em pecado, porque achamos que não somos uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher, um bom marido, um bom pai, um bom obreiro, um bom servo, um bom amigo. Mas quem nos chamou foi Deus, é Ele que nos aperfeiçoa. Às vezes o inimigo quer colocar isso na nossa mente. Você não vai conseguir, você não pode, você não vai. Levante-se do chão nesta noite.
Levante-se do chão. Os problemas da vida costumam nos dar razão para ficar prostrados, parados, apáticos diante da situação. Mas o nosso Deus não nos chamou para isso. Não é para nós ficarmos prostrados. Não é para nós ficarmos apáticos. Não é para mulheres de Deus ficarem apáticas e prostradas. É para prosseguir. É para caminhar para o seu propósito. Eu tenho certeza, meus irmãos, os que estão me ouvindo pela live ou que estão aqui, cada um de nós sabe para o que foi chamado. Porque arde nosso coração. Se é para louvar, louve. Se é para pregar, pregue. Se é para sair, evangelizar, evangelize. É para você estudar, conhecer as escrituras, estude. Busque mais do Senhor. Se aperfeiçoe mais com a presença de Deus, crescendo em nós, trabalhando em nós. Mais uma vez nós devemos nos render diante do nosso Deus. Devemos clamar com fervor, clamar com ousadia. Deus, o que o Senhor quer de mim? Se nós temos dúvida do nosso chamado, se nós temos dúvida do que Deus tem para nós e para o que nós estamos aqui, vamos clamar ao Senhor com fervor e ousadia e perguntar para Ele. Mas não é se acovardando. Não é se acovardando e dando um passo para trás. É avançando, é levantando-se do chão e erguendo um clamor e se colocando diante da presença do Senhor. Esther, ela diz, olha, junta todos os judeus e jejue por mim e não coma, nem beba, por 3 dias e 3 noites. E ela se colocou diante da presença do Senhor. E a história conta que ela entra na presença do rei. E o rei levanta o seu cetro diante de Esther. E aceita a sua presença ali, na sala, diante do rei, ali diante do seu trono. E Esther faz um convite ao rei para um banquete. Convida o rei e juntamente com o rei aquele a qual deu a ideia do decreto de matar os judeus. Às vezes nós temos que enfrentar circunstâncias difíceis. Às vezes nós temos que enfrentar circunstâncias preocupantes, mas nós não devemos nos acovardar. Não se acovarde diante das gigantes ameaças que surgem, pois certamente isso vai acarretar em você, se você tiver com medo, uma opressão, uma tristeza e muito mais do que isso, um sofrimento desnecessário. Porque por um instante, como eu disse, Esther já estava sofrendo, estava com medo, estava se sentindo oprimida, porque ela não ia poder fazer nada pelo seu povo. Faz 1 mês que o rei não me chama. Como vou eu me apresentar ao rei? Nessa noite nós podemos nos apresentar ao Rei dos Reis a qualquer instante. Exatamente agora, se nós quisermos dobrar o joelho, você aí na sua casa e apresentar-se diante do rei, ele vai te receber. Para falar com o Rei dos Reis não tem segredo. Para falar com o Rei dos Reis não precisa você receber um convite. Para falar com o Rei dos Reis você não precisa ser chamada. Você fala com ele a qualquer instante, meu irmão e minha irmã. Se disponha diante da presença do Rei. Deixe a covardia e o medo de lado. E receba a coragem de Deus. Ele é maior que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando hoje. Que qualquer dificuldade que você tenha que está passando amanhã ou depois. O nosso Deus, ele é maior. Que nós possamos receber do nosso Deus nesta noite, através dessa palavra, encorajamento da parte de Deus, através da sua palavra, para que nós possamos permanecer firmes nos momentos de crise. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise, onde nós estamos vendo aí pandemia,
falta de emprego, pessoas sendo mandadas embora, questão da economia, questão financeira, mas não existe crise pior que um crente possa enfrentar do que a crise espiritual, a crise existencial, onde ele acha que ele não serve mais para nada. Você serve sim, você foi chamado com um propósito e você sabe qual é o seu propósito. Só que muitas das vezes nos acovardamos, muitas das vezes nos deixamos ser tomados pela opressão, pelo medo e acabamos num sofrimento desnecessário, porque você é filho de Deus. E se você falar com o seu pai hoje, ele vai te ouvir. Ele está disposto a ouvir a sua voz, a ouvir o seu pedido de perdão. Ele está disposto a, juntamente com você, ir para um banquete, como aqui a rainha fez e chamou o rei para um banquete. Ele não vai se opor, ele vai se assentar à mesa, vai te ouvir, vai cear com você. E tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que ele vai te destruir diante dessas dificuldades e dessa crise espiritual e existencial que você possa estar enfrentando hoje. Que Deus, de forma especial, possa nos encorajar de uma forma tremenda. Que nada, nem ninguém, nem circunstâncias, nem dificuldades, nem medo possa nos tirar da presença do nosso Deus. Que nós possamos se levantar com coragem nesta noite e avante, prosseguindo no caminho a qual nós sabemos que nos levará à vida eterna. Não perca a sua salvação por causa do medo, por causa da opressão, por causa do sofrimento, por causa da angústia de achar que as coisas não vão dar certo. Quem te chamou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele se responsabiliza por aquilo que Ele colocou em suas mãos. Ele está com você para dar continuidade nessa caminhada e fazer a sua vontade sempre. Porque nós temos que estar dispostos a fazer a vontade do Senhor sempre. Sempre. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor e nós sentimos que nós estamos andando conforme o querer e a vontade do Senhor, isso nos traz uma alegria, isso nos traz uma satisfação, isso nos traz um momento gostoso na presença do Senhor. Por que tem que ser diferente? Tem que ser sempre com motivação e com satisfação servir a Jesus Cristo. Porque quando Ele se entregou ali naquela cruz, como eu disse outro dia, quando Ele foi lançado ali naquela cruz, nu, envergonhado, foi pelos nossos pecados, foi pelas nossas vidas. Imagina para aquela época, um homem não podia ser visto nu, não era bom, não era legal para a lei, não era legal para aquela época, mas eles, para escandalizar o nosso Senhor Jesus Cristo, eles o crucificaram pelado, nu. Jesus se lançou naquela cruz pelos nossos pecados e levou sobre si as nossas vergonhas. E foi pregado nu, envergonhado, se sentindo constrangido. Porque quem quer mostrar sua nudez? Aquele que é um homem, uma mulher sincera, uma mulher correta, não mostra a sua nudez, não se apresenta de qualquer jeito. E o nosso Senhor Jesus Cristo não iria se apresentar desse jeito. Mas Ele foi forçado, foi tirado dele todas as suas vestes e Ele estava pelado por nossa causa. Ele foi envergonhado por nós. E o que é que nós não podemos passar pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador? Nos limitamos por muita coisa, ou por tão pequenas coisas nos limitamos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não se limitou, mesmo envergonhado, mesmo pelado, nu. Ele foi ali, na cruz do Calvário, e se dispôs para nos salvar. Pense sobre isso nesta noite. O nosso Senhor Jesus Cristo foi envergonhado. Mesmo assim, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Que nós possamos hoje sermos encorajados. Mais uma vez eu quero dizer essa palavra.
para fazer a vontade e o querer do Senhor, independente de onde você colocou, de onde Ele te colocou. Se Ele te colocou no palácio, faça a diferença no palácio. Se Ele colocou você no meio de escravos, faça a diferença no meio de escravos. Se você é um escravo em meio a alguma situação, faça a diferença onde você está. Porque com certeza o Senhor Jesus vai ser exaltado, engrandecido e glorificado através da sua vida. E eu agradeço a oportunidade de falar da palavra de Deus nesta noite. Já quero estar orando por cada um de vocês. Logo após o Fernando vai estar fazendo mais um louvor. Depois o presbítero Jorge vai estar dando a bênção apostólica. Mas eu quero nesta noite que você curva a sua cabeça onde você se encontra agora e vamos orar e falar com o nosso Pai. Amém? Amém. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra, por cada um que vai ouvir depois, Senhor, por onde é que essa palavra, Senhor, esse vídeo, essa live, chegue, Senhor, que a tua mão de poder possa alcançar essas vidas que vão estar ouvindo e estão ouvindo agora. Pai, verdadeiramente estamos enfrentando dias difíceis, Senhor, mas como eu disse, Pai, a maior dificuldade para o crente é a dificuldade espiritual, é a dificuldade da existência, Senhor, a qual muitas das vezes vem à cabeça de alguns irmãos que ele não serve para nada, que ele não tem propósito. Nós temos propósito sim, Senhor. Visita corações entristecidos, corações aonde não tem mais a esperança, Senhor, da tua alegria, muito menos da tua salvação, Senhor. Visita lares neste momento, casas, corações. Vai trabalhando, Deus, de uma forma toda especial, Senhor, na vida do meu irmão e da minha irmã. Enche, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos irmãos com o Espírito Santo de Deus. Renova nesta noite, Pai, essa vida, Senhor. Trabalha, Senhor, nessa estrutura, Senhor. Balança, Senhor, essa estrutura neste momento, mas entra, Espírito Santo, neste coração, nesta vida, Pai, e que nós possamos sair, Senhor, deste momento, dessa oração, Senhor, cheios da tua presença, Pai. Renovados, transformados, Senhor, e aquilo, Pai, que está em nós que não te agrada, que a tua mão de poder venha tirar de nós nesta noite, Senhor, e que de uma forma toda especial, Senhor, a nossa mente possa estar em ti, Senhor. Como a tua palavra diz, que o Senhor venha guardar, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes possam estar em Cristo Jesus. E que a paz que excede todo entendimento seja sobre nossas vidas. Assim faz, Senhor. Visita lares, visita pessoas nesta noite com essa paz que excede todo entendimento, Senhor. Guarda esses corações, os pensamentos dos nossos irmãos, Senhor. Visita, Senhor, neste momento. Pai, que de forma especial, Senhor, nós não venhamos desanimar, mas sim, Senhor, nós venhamos nos encorajar através dessa palavra, Senhor, que nós possamos nos levantar com coragem e avançar, Senhor, para o reino, avançar fazendo a tua vontade, o teu querer e ouvindo a tua voz, Pai. Trabalha, Senhor, nos corações dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, no chamado, Senhor. Tu tem propósito para cada um dos meus irmãos aqui. E muitas das vezes nós somos entristecidos por alguma coisa, por algo que nos acontece, por alguma palavra que nós ouvimos. Mas que nesta noite venha cair por terra em nome de Jesus e que nós possamos avançar, Senhor, no teu reino, fazendo a tua vontade e o teu querer. Não deixe, Senhor, que coisas venham a ser lançadas, Senhor, sobre a nossa mente para que nós venhamos paralisar, mas sim, que a tua voz nos encoraja e a tua palavra seja edificante e nos fortaleça para que nós possamos caminhar, Senhor, diante da tua presença hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, assim como diz o teu filho, que o Senhor venha acender em nós. Acende em nós, Senhor, a chama, Pai, que pode estar se apagando neste momento na vida de alguns irmãos. Visita, Pai, cada um de nós, em nome de Jesus. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Acalma meu pensar e levas pelo
Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Glória a Deus, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor, aleluia. Escuta só nossas almas. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Nossas mãos. Mudando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Você confia muito agora? Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Eu creio, meu Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Santo Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Não há outro igual a Ti. Impossível para Ti. Nada é impossível. Em outro tempo não era nem pouco. Nada é impossível para Ti. Mas agora eu sou esse povo de Deus, nação santa, os sacerdotes. Graças a Ti, Senhor, graças a Ti, Senhor. Nós temos a liberdade, Nada a é alegria. Podemos buscar a Tua impossível. presença, se colocar diante de Ti. Confessarmos a nossa desculpa pelos nossos pecados. E sermos perdoados, sermos livrados, Senhor. Graças a Ti. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Salva as nações. Daquele que esses pecadores. Creio Não é daquele, que Senhor, que abre os nossos Tu olhos. és a Mas vida. daqueles que nos dá livramento. Creio Nos que dá sabedoria. não há outro Uma igual a esperança Ti. pelo Senhor. Ai de nós, Jesus, eu preciso de Ti. Creio que hoje cedo, Tu és a cura. Creio que hoje és tudo para mim. é a nós Teu reino, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Creio que Possamos viver Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Feliz é a nação que Deus nos Pai. Feliz é a nação. Não há outro igual Não há outro, a não há Ti. outro, Senhor. Não há outro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A Ti, somente a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Pai, nós Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, louvando o Teu nome, engrandecendo a Tua face, Senhor. O Senhor é bom e a Sua bondade dura eternamente. Nós cremos nisso, Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sempre com a Igreja de Cristo, aqui representada e espalhada por toda a face da terra. E nós aqui reunidos, confirmamos essa bênção dizendo amém. Amém. Glória a Deus.